Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos ler uma matéria que chega a intrigar a ciência. Porque, pasmem os senhores, cientistas do mundo inteiro descobriram que um pedaço do Sol se partiu. E essa notícia, ela está também, tá, na matéria da Forbes. Um pedaço do Sol que se soltou. A pergunta que fica é: será que o modelo científico hoje, que nós temos hoje, Big Bang, evolução das espécies, espaço sideral, consegue explicar os fenômenos que estão acontecendo pelo mundo? Ou será que é uma grande cortina de fumaça? Vamos acompanhar essa matéria para você poder entender. O telescópio espacial James Webb, talvez seja o melhor telescópio que a NASA tem, fez uma observação notável no início dessa semana que preocupou e entusiasmou alguns cientistas. O turbilhão intenso foi capturado em uma sequência de vídeos compartilhada pela meteorologista espacial Tamita Chove. Segundo ela, o material de uma prominência do norte acabou de se separar do filamento principal e agora está circundando em uma enorme vórtice polar ao redor do polo norte do Sol. Eu vou explicar em termos convencionais para que as pessoas possam entender dessa matéria aqui, tá? Vou explicar em termos convencionais. Os cientistas, observando o Sol através do telescópio James Webb, notaram que um pedaço do Sol se partiu, soltou, e esse pedaço do Sol está orbitando o Sol. E pode ser que ele afaste do Sol também. Então, basicamente, essa é a notícia, tá? Apesar de dizerem que isso aqui é comum de acontecer, na história da humanidade nunca se foi observado e não existe nenhuma menção sobre isso, tá bom? As implicações para a compreensão da dinâmica atmosférica do Sol não podem ser subestimadas. Aí fala que aconteceu uma explosão solar, no oceano, que interrompeu ondas de rádios curtas sobre o Oceano Pacífico. E aqui eu preciso explicar uma coisa para vocês. Como é possível uma explosão solar impedir rádios de funcionar? É aquilo que eu falei, campo eletromagnético. É campo eletromagnético. E a cientista, ela mostrou ali um vídeo falando sobre essas explosões. Isso aqui é CGI, tá, pessoal? Aqui, ó, o rompimento. Isso aqui nada mais é do que um Photoshop em vídeo, tá? Isso aqui é CGI. Isso aqui não é um telescópio mostrando isso aqui, tá? Só avisando para cada um de vocês aí. Tem que tomar cuidado com aquilo que... Nem tudo que reluz é ouro, tá? Pois bem, quais são as implicações sobre isso? Porque o Sol está se partindo. Alguma vez na história da humanidade existe alguma menção do Sol se partindo? E não venha me dizer que os povos antigos não tinham conhecimento, porque os povos egípcios, maias, incas, toda grande civilização observava os astros, o Sol, a Lua, as estrelas. E inclusive regiões que só foram descobertas na década de 70 com grandes telescópios, os maias já tinham falado que existia há muito tempo. Então não adianta dizer para mim que esse evento de arrancar um pedaço do Sol é um evento que é comum, porque não é. A Forbes ela fez uma matéria falando que isso aqui é comum de acontecer, mas não existe nenhum registro na história da humanidade de coisas assim acontecendo, tá? Não existe nenhum. Aí fala, isso aí é um fenômeno que ocorre, comum. Comum nada, meu irmão. Isso aqui não tem nada de comum, tá? Muito pelo contrário, isso aqui só demonstra uma coisa pra gente. Que os eventos caóticos e os eventos de cataclismo climático estão acontecendo, estão se intensificando. Provavelmente não vai ser esse ano nem ano que vem que vai ocorrer uma inversão magnética. A gente não sabe quando vai ocorrer. Mas lembra que tudo tem uma amplitude, tudo é uma grande exponencial. Não tem como a coisa acontecer de uma vez, ela vai evento após evento acontecendo. Então as coisas vão se intensificando, se dificultando de tal maneira que vai ser assim impossível viver no futuro.
Vai ser uma verdadeira luta pela sobrevivência. Agora, para chegar nesse nível, eu ainda acredito que ainda faltam uns 20 anos ainda. Agora, eu não sou dono da verdade. O que eu preciso que você entenda sobre isso aqui? A explicação da NASA, que um pedaço de uma cientista, que um pedaço do Sol se rompeu e agora orbita o próprio Sol, podendo se afastar e podendo, inclusive, parte dessa massa coronal, dessa energia solar, podendo sim impactar o mundo, né, impedindo telecomunicadores de funcionar, impedindo a energia elétrica do seu pleno funcionamento. Essa parte, você precisa entender que tudo isso, ao meu entender, é uma grande cortina de fumaça. É uma grande cortina de fumaça para os eventos que estão acontecendo. É uma grande cortina de fumaça. Eu nunca vi na história da humanidade o Sol se partir. Nunca vi na humanidade. O que se observa, e eu acho que isso é interessante, é que o Sol, segundo o livro de Enoque, que estava presente na Bíblia, Enoque descrevia que o Sol, ele é um grande portal. Um grande portal. Mas você não pode viajar por esse portal. Esse portal tem um propósito, que é trazer energia para cá. Então o Sol, primeira coisa, o Sol não é uma bola de fogo, tá, pessoal? Isso aqui é CGI. CGI é computação gráfica integrada, tá? Então isso aqui é o seguinte, isso aqui é edição de imagem, isso aqui é Photoshop. O Sol não é uma bola de fogo, o pessoal tá tudo errado. São pessoas, adoradores de Satanás, que participam de seita secreta e iludem um povo. É isso que esse povo é. Porque o Sol, ele não é uma bola de fogo. Não tem como uma bola de fogo coexistir no universo. É muito simples. Se você estudou um pouco de física, nós temos o zero absoluto, sólido, líquido, gasoso e o plasma. Não tem como acender um pavio, ficar lá com fogo no universo. Não tem como. O fogo, uma hora ou outra, ele vai se extinguir muito rápido. O que faz com que esse Sol funcione, primeiro que o Sol é plasmático. O Sol, ele é plasma. E todo plasma é um excelente condutor de eletricidade. O Sol, ele é elétrico. O motivo de você conseguir pegar um painel solar e fazer funcionar a eletricidade é porque o Sol, ele é elétrico. Coloca na sua cabeça, o Sol não é uma bola de fogo no universo. Isso é uma grande mentira. Por mais que você veja imagens como essas que são Photoshop, o Sol, ele é elétrico. Ele é eletricidade. E a única maneira dele existir é estando no quarto ou quinto estágio da matéria, que é o estágio plasmático. Então o Sol, para ele existir do jeito que ele tem que ser plasma. E plasma elétrico. Então nós temos aqui o Sol, segundo o livro de Enoque, que é um portal. E ele é um grande condutor de energia elétrica. Aí você pega o seguinte, nós temos a Terra e o que a NASA chama de cinturão de Van Allen, ou simplesmente campo eletromagnético da Terra, é o que nos impede de sofrermos com a interferência de fora, né, do espaço sideral. Mas na verdade o campo eletromagnético ele serve para afastar muitas coisas que querem adentrar a Terra. E conforme o campo magnético enfraquece, entidades, esses seres começam a adentrar a Terra. Eu não vou explicar muito sobre isso aqui. A gente tem um segundo canal que eu falo mais detalhadamente sobre esses assuntos que não são convencionais. Mas segundo o livro de Enoque, o Sol ele é um portal. E o simples fato de um pedaço do Sol se partir, isso, ao meu entender, eu posso estar errado. Eu acredito que alguma coisa entrou na nossa dimensão. É simples. O Sol é um portal, segundo o livro de Enoque. O Sol ele é elétrico, segundo o livro de Enoque. Não tem como o Sol se partir, tá? Isso aí é inconcebível. Não existe relatos na história da humanidade, nenhum registro do Sol se partir, nenhum. Esse é o primeiro registro. E aí eu digo para vocês o seguinte: será que o Sol se partiu? Ou será que alguma coisa atravessou o portal do Sol? Alguma coisa atravessou o portal do Sol. Aí você tem que colocar na sua cabeça que o universo ele é plasma.
O universo é quente. Agora, que tipo de coisa é capaz de atravessar o Sol, atravessar o plasma, essa energia elétrica e ainda continuar sobrevivendo? Aí entra a questão. Nós não sabemos. Então, o que atravessou o Sol pode ser sim uma nave, como também pode ser sim alguma coisa que do outro lado do portal jogaram para cá. Né? Às vezes alguma coisa que jogaram para cá para que seja coletada no futuro. Meu irmão, vocês não têm ideia do que é a vida em si. A Terra, ela é um grande laboratório, uma grande fazenda que está limitada. Você não consegue sair da Terra. São poucos os portais, os lugares que você consegue sair da Terra, mas quando você sai do domo, você sai da Terra, você vai para regiões que já existiam no passado. Para sair desse cubo de quartzo, você precisa ter uma grande tecnologia, uma grande força. E é algo que é inconcebível até mesmo para os anjos que estão aqui dentro. A pergunta que eu faço é: o que saiu do Sol? É só essa pergunta que eu faço. Será que o que saiu do Sol foi uma nave? Será que o que saiu do Sol foi algum tipo de anjo? Foi algum tipo de mecanismo, alguma coisa? O Sol um pedaço do Sol se romper, isso é inconcebível, pessoal. Isso é inconcebível. Tá? A pergunta que fica... E aqui tem um evento de CGI, né? Isso aqui é CGI, pessoal. Isso aqui não é... Deixa eu pegar aqui, olha lá. Isso aqui não é um... É só um CGI, tá? Olha lá. Um CGI nem demonstra o que de fato aconteceu. Mas a pergunta que fica é isso aqui, ó. O que saiu, né? Vamos supor que seja essa fenda aqui. O que será que saiu da Terra? Do Sol, peço perdão. Bom, você precisa entender o seguinte. A Bíblia nos ensina que haverá 3 dias de escuridão. O Sol não dará a sua luz. O Sol não dará a sua luz. Então serão 3 dias de escuridão. O que pode ser que tenha saído do Sol seja um grande preparatório para o evento que está por vir. Então eu enxergo a coisa da seguinte maneira, que é o que eu enxergo. A humanidade, ela se perdeu. A humanidade não quer saber de Deus, a humanidade não quer estudar a Bíblia. A humanidade, ela se afastou do Criador. E a humanidade o tempo todo pratica o mal, anseia em praticar o mal. Logo, claro, né? Deus, criador da Terra, não vai permitir que a Terra seja governada pelas trevas. Não vai permitir que se instaure todo esse caos. E de tempos em tempos acontece a inversão magnética. A pergunta que fica é, e eu acho que essa é a única pergunta válida para uma situação como essa: o que saiu do Sol é algo que faz parte da inversão magnética? Se sim, o que será? Por isso eu digo para vocês, nunca é tarde para voltar a crer em Deus. Meu irmão, vocês não têm noção. Primeiro a NASA, os caras vão afirmar que se desprendeu uma massa do Sol. Pode ser que daqui a 1 ano eles vão dizer que essa massa está vindo para a Terra. Você está entendendo? E aí vai resetar toda a nossa internet, vai resetar toda a nossa energia. O mundo vai colapsar. Por isso eu estou dizendo para cada um de vocês, e eu acho que é importante. Nós vamos enfrentar grandes eventos de calamidade. E é extremamente importante a gente estar alinhado ao Criador. Se as pessoas estivessem voltadas para Deus, prostradas no chão, arrependidas, os grandes eventos de destruição em massa, eles não aconteceriam. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, só para a gente finalizar esse vídeo, tá? Só para a gente poder finalizar esse vídeo. Todas as minhas orações foram atendidas. Eu não peço para que caia dinheiro do céu. Eu não peço para que caia do céu um chafariz de bunda. Eu não peço. Quando eu faço uma oração ao Criador,
Eu peço aquilo que eu acredito ser justo. Tá? O que eu acredito, porque o meu julgamento também é errado. Então eu não peço para ficar multimilionário, para ter um Bugatti Veyron. Eu não peço para ser mais rico que o Neymar. Eu não faço isso. Quando eu peço prosperidade financeira, porque eu tenho alguns objetivos em mente que são sempre a favor do Criador. Sempre a favor da família tradicional. Todas as minhas orações foram atendidas. Por vezes, eu já cheguei a ver enchente em cidades, lugares destruídos, e a região que eu estava, a casa que eu estava, não acontecia absolutamente nada. Inclusive, chuvas onde caíram postes, destruíram tudo. Eu orava ao Criador e a chuva cessava. Imediatamente ela cessava. Em questão de 60 segundos a chuva parava. Então assim, não venha me dizer que Deus não atende às orações, porque sim, Ele atende. Agora, Ele não vai ficar te dando uma loura rabuda, uma gótica rabuda, não vai te dar um Antonov, não vai te dar um míssil, não vai fazer você se tornar presidente da... Você tá entendendo? Você não pode ficar pedindo também porcaria, né, meu irmão? Deus não é trouxa. E vou dizer uma coisa, se as pessoas... A própria Bíblia fala, teve aquele profeta Jonas, a história de Jonas e a baleia. Deus iria destruir o povo de Nínive, a cidade de Nínive. Iria destruir do mesmo jeito que destruiu Sodoma, meu irmão. Bomba nuclear, coisa ia fuder pra tudo quanto é lado. Petrificar os seres humanos que ali estavam, tá? E aí ele falou com Jonas, ó, pregue ao povo de Nínive. E o povo de Nínive sempre perseguiu o povo de Jonas, né? E Jonas não queria pregar para esse povo de jeito nenhum. Queria que o julgamento de Deus caísse sobre o povo de Nínive de todo jeito. Aí Jonas se afastou, né? Ele fugiu de Deus, entrou num barco, começou uma grande tempestade. Ele falou pro pessoal que estava no barco que a tempestade era culpa dele. E ele se propôs a ele ser julgado no mar, porque a culpa era dele. E aí, quando ele foi julgado no mar, uma baleia engoliu Jonas e ele ficou 3 dias no ventre da baleia. O que a Bíblia não ensina é que quando Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, ele foi às portas do inferno. Ele ficou um tempo dentro do ventre da baleia. Depois ele perdeu a consciência. E aí ele foi às portas do inferno. Eu não sei se é a Bíblia atual que você tem que falar isso, mas ele esteve às portas do inferno. Por desobedecer a Deus, Jonas estava entrando no inferno. Ele já estava caminhando ao inferno. E aí Deus resgatou Jonas do inferno. Por isso que se fala, você me resgatou dos portões dos confins do inferno. Eu não sei se você vai ter esse versículo na sua Bíblia. E me deu uma segunda chance. Por isso E aí acontece, a baleia cuspiu Jonas próximo à cidade de Nínive. Então, campeão, Jonas foi lá e pregou o povo de Nínive. O povo de Nínive se arrependeu verdadeiramente. O rei rasgou suas vestes, vestiu um saco de batata, sentou em cinzas. O povo de Nínive jejuou durante 15 dias. Toda uma nação jejuando durante 15 dias. Não foi um dia, meu irmão. Já tentou ficar sem comer um dia? É difícil. Já tentou ficar sem comer 2 dias? É impossível, é quase impossível. Uma nação inteira. É claro que provavelmente criança, idoso não iria conseguir fazer isso. Mas uma nação inteira jejuando durante 15 dias. O povo se arrependeu, pediu perdão a Deus. E a grande catástrofe que iria acontecer a Nínive, ela praticamente foi cancelada. Então você pensa o seguinte: se a nação tivesse voltada para Deus, nós não teríamos enchente, inundações, terremotos, nós não teríamos vulcões, erupções, não teriam o sol se partindo, que na verdade nós nem sabemos o que é isso. Pode ser que seja uma nave, pode ser que seja qualquer coisa. Então praticamente, se o povo estivesse arrependido, verdadeiramente arrependido, e estando com o Criador, se o povo fizesse isso, nós não teríamos problema. Todos esses grandes sinais que você vê no céu, na terra, todas essas grandes inundações, recuo do mar e tudo mais, é porque o povo está envergado para o mal. E como diz no Apocalipse, as pessoas não vão se arrepender. Elas vão se queixar
de Deus. Se queixar. Se você vê um mar recuado, ao invés de se prostrar e se arrepender, não, as pessoas vão se queixar do Criador. Por isso que eu digo para vocês, são privilegiados de poderem assistir esse canal. Nunca é tarde para firmar uma aliança com o Criador. O Criador se chama Jesus Cristo. Foi assim que ele foi conhecido pelos 4 cantos da terra. Esse é o nome que opera milagres e expulsa demônios. O nome sobre o nome. E não adianta você tentar falar que é outro nome. Porque se você não chegou à concepção do nome de Jesus, que na verdade é IESVS, de Jesus, significa eu sou. Então você não estudou o suficiente. E digo para vocês, forme uma aliança com o Criador, porque pode ser que não seja agora, mas eu não dou um ano, eu não sou profeta, meu irmão, eu cago peido e mijo como vocês, eu sou uma pessoa comum, eu não dou um ano para a NASA falar que essa massa que se desprendeu do Sol está vindo para a Terra. Eu não dou um ano, e aí eles vão falar que vai fritar toda a parte de circuito, vai resetar financeiramente o mundo inteiro, vai cagar o mundo inteiro. Eu não dou um ano para os caras falarem isso. Porque eles precisam armar uma narrativa para poder justificar o que eles estão fazendo. Por exemplo, a guerra entre Rússia e a Ucrânia. Aquilo ali é uma cortina de fumaça para os eventos, porque quando o plasma cair, o plasma é igual bomba nuclear. Onde ele cair, ele destrói tudo. E aí é uma cortina de fumaça para eles falarem que a Rússia bombardeou com bombas nucleares tal cidade. Você está entendendo? É uma grande cortina de fumaça. Tudo para fazer com que você não saiba que esse é o grande julgamento de Deus, para que você não volte ao Criador. E eu estou aqui nesse canal falando para vocês, voltem para o Criador, porque a coisa vai ficar pesada. Bom, vou ficando por aqui. E claro, outra coisa, a gente não sabe se é agora. Pode demorar 20, 30, 40, 50, 100 anos. Pode demorar um ano. Eu não sou dono da verdade, também não sou vidente para entender quando as coisas vão acontecer. Mas, dada a gravidade do evento, eu acredito que as coisas vão premeditar por agora. Tá? Talvez aí 10, 15 anos. Tá? Mas eu não sou dono da verdade, tá, pessoal? Fiquem na paz.